Olá, meu nome é Kelly Pontes, sou professora de cirurgia de pequenos animais e nessa aula nós vamos abordar as suturas. Então, os objetivos da aula são, além de apresentar as principais suturas utilizadas na cirurgia, é familiarizar o médico veterinário com as técnicas empregadas para a realização da sutura. Então, não é importante a gente saber só o padrão de sutura, a gente tem que saber como realizá-las. Quais as normas para se promover uma boa sutura? Primeiro, promover a asepsia. Então, o campo operatório, o local onde nós vamos aplicar a sutura, ele deve ter sofrido uma asepsia de forma adequada. Não deve existir sangue, coágulo sanguíneo, não deve existir nenhum vaso sangrando, ou seja, não deve existir hemorragia. Então, nós vamos promover uma boa hemostasia, além de abolir o espaço morto, que é aquele espaço que nós mesmos construímos durante a realização do procedimento cirúrgico, divulsionando tecidos, separando, né? Outra coisa, outra norma interessante e importante para a realização da sutura é fazer com que as bordas da ferida não tenham anfractuosidade e que estejam vascularizadas. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que na hora que nós realizamos a incisão, as bordas elas devem estar corretas, de forma linear, sem estar torta, ter incorreções de forma incorreta, sem nos permitir a posição de forma correta das bordas da lesão, tá? Deve ter vascularização também, porque se o tecido não tem vascularização, vai acontecer o quê? Necrose e deiscência da sutura. Outra coisa importante, nós devemos utilizar os fios, a sutura, ou seja, o padrão de sutura e a técnica adequada para confecção da sutura. Tudo isso garante um bom resultado. Justa posição anatômica correta. Então, se eu fiz a incisão em pele, subcutâneo e musculatura, a sutura tem que ser feita também, de baixo para cima, ó. Musculatura, depois subcutâneo e depois pele. Eu não posso pegar musculatura com pele, tá? Então, eu tenho que fazer a sutura plano a plano, promovendo a justa posição anatômica de forma correta. O fio, a gente não deve tracionar demais, apertar demais o nó, porque a gente interrompe a vascularização. Isso vai levar a isquemia, depois necrose e deiscência da sutura, que é a queda dos pontos. A sutura ela pode se classificar de acordo com a permanência em suturas permanentes e suturas removíveis. Geralmente, as suturas permanentes são aquelas que a gente coloca em órgãos, em tecido subcutâneo, musculatura, ou seja, em planos mais profundos, em que não existe condição de remoção no pós-operatório. E as suturas removíveis são aquelas superficiais, ou seja, na pele, tá? Então, de acordo com a permanência, elas são permanentes ou removíveis. Outra classificação, de acordo com a espessura abrangida em determinado plano. Então, ela pode ser perfurante total, ou seja, contaminante, que envolve desde a serosa do órgão até a região mucosa. E ela pode ser perfurante parcial ou não contaminante. Então, ela pode ser só seromuscular, pegando só a serosa e só a camada muscular do órgão, sem penetrar na mucosa. Então, por isso, ela não é contaminante, né? Então, aqui tem um esqueminha só para demonstrar para vocês. Por exemplo, uma sutura serosa só vai acontecer a passagem do fio na serosa. Então, aqui seria serosa, essa parte A. A parte B, a camada muscular de algum órgão. E a parte C, a camada mucosa, tá? Então, aqui, ó, um fio passando só na serosa. Isso quer dizer que a sutura é serocerosa. Seromuscular seria esse B aqui, ó, passando na serosa e na camada muscular. E seromucosa passando desde a serosa até a mucosa interior do órgão,
Ou seja, quem que é contaminante? Só quem entrou em contato com a mucosa, que quem foi? A seromucosa, tá? Então essa aí é a classificação da sutura com relação à espessura abrangida em um plano. A aparência das bordas, ela também é importante para a gente conseguir classificar a sutura. A sutura ela pode ser de aposição, eversão, inversão e sobreposição. Então eu vou fazer aqui, ó, aposição. Nós vamos aposicionar os tecidos. Incisei o tecido. Então ela pode ser sutura de aposição, tá? Eversão são aquelas suturas que têm tendência a fazer isso, ó, com a borda da ferida, né? Inversão faz o inverso, inverte as bordas da ferida. E sobreposição faz isso aqui, ó, uma parte da ferida sobre a outra, tá? Então, ó, aposição, eversão, inversão e sobreposição, né? Então, isso aí com relação à aparência das bordas. Com relação à continuidade, as suturas elas podem ser contínuas. Então, a sutura vai iniciar com um ponto simples e segue com pontos sucessivos, terminando com um nó simples. E pode ser em pontos separados, aquela sutura em que cada ponto se aplica um nó e o fio é cortado. Então, sutura contínua, faço um ponto simples e com um nó e continuo. Chega no final, fecho com um nó simples. Suturas simples ou suturas em pontos separados. A cada ponto que nós aplicamos, nós cortamos o fio, tá? Para iniciar novamente. As suturas contínuas, elas têm algumas vantagens, como a execução. É muito mais rápido a gente fazer uma sutura contínua do que uma sutura separada, porque a gente tem que ficar cortando, fazendo nó toda hora, né? Na sutura separada. Na contínua não, fez no começo, vai, continua, no final fechou. Muito mais rápido. De fácil remoção. Como que remove? Corto o nó inicial, corto o nó final e puxo, dependendo da extensão da sutura, senão a gente tem que ir puxando aos poucos, mas é de bem mais fácil remoção. E a gente utiliza menos material também para fazer a sutura, consequentemente, menos material estranho deixado no organismo, menos material estranho no corpo do animal, tá? Por que que é menos material? A gente só tem 2 nós, né? Se a gente comparar com a separada. Desvantagem, olha só. Imagina se acontece a deiscência de um dos pontos dessa sutura contínua. Aconteceu a deiscência, a sutura vai abrir todinha, né? Então isso aí é uma desvantagem. Outra desvantagem é que nós não conseguimos ter total controle da tensão na ferida. Então, com a prática, você vai conseguir ter esse controle, mas no início é um pouco difícil. Então, a gente faz a sutura, vai fazendo a sutura contínua e ajustando, né? A gente tem que ter controle dessa tensão em toda a linha de sutura, tá? Mas é um pouco mais difícil na sutura contínua. A sutura separada tem como vantagem o quê? Ruptura. Ela é separada, rompeu um ponto. Como ela é separada, não tem problema, só aquele pontinho rompeu, né? Então, rompeu um, rompeu 2, não tem problema, não vai abrir toda a ferida, né? E a gente consegue também, na sutura separada, ter um controle maior da distribuição da tensão em toda a linha de incisão, né? Em toda a sutura. Desvantagem, demora mais tempo para a gente executar uma sutura separada e a gente gasta mais material, deixa mais material também no corpo do indivíduo. Existem as técnicas para se realizar uma boa sutura. Primeiro, se a incisão é horizontal e você é destro, você tem que fazer sempre a sutura da direita para a esquerda, tá? Sempre assim, dessa forma. Se for canhoto, da esquerda para a direita. Por quê? O porta-agulhas do destro está na mão direita e a pinça está sempre na mão esquerda. Então, a gente vai fazendo a sutura dessa forma, ó. A pinça, ela fica sempre na frente do porta-agulhas, tá? Então, esse é para facilitar a sutura. Se você fizer o contrário, e aí você vai dificultar, não tem como fazer, tá? Então, isso aí é uma questão lógica. Se a incisão for vertical,
nós vamos iniciar sempre a sutura do sentido distal para proximal da incisão. Não devemos manipular um fio de sutura com um porta-agulhas, porque o porta-agulhas ele fragiliza o fio e esse fio fragilizado, ele pode resultar na deiscência da sutura, na ruptura desse fio posteriormente. Com relação ao comprimento das extremidades dos fios, se nós vamos deixar se essa sutura é uma sutura permanente, nós vamos deixá-la lá no interior do paciente, o ideal é que nós façamos o corte bem rente, próximo ao nó, claro que sem comprometer o nó. Se eu deixar essa sutura na pele, é uma sutura que é removível, eu deixo as extremidades do fio um pouco longas, né, corto, deixo um pouco longa, para acabar nos auxiliando, né, no momento da remoção da sutura. Então, vamos ver alguns procedimentos na prática. O primeiro deles é o nó simples e o nó cirúrgico. Antes de iniciar a sutura, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer são os nós, tá? E o primeiro deles vai ser o nó cirúrgico, que é aquele que é aplicado inicialmente em uma incisão. Em seguida, nós vamos ver os nós simples. Então, para iniciar aqui, ó, nós começamos fazendo o nó cirúrgico. Então, nós passamos a agulha de um lado para o outro, né? Puxamos a agulha aqui com porta-agulhas, que a gente pode largar a pinça e puxar o fio com a mão se você achar necessário, tá? Lembrando que a gente não pode utilizar o porta-agulhas para prender o fio, porque isso vai fragilizar o fio e comprometer a sua integridade. Então, a gente puxa até um comprimento que seja ideal aqui, suficiente para a realização do nó. Colocamos o porta-agulhas no centro das extremidades do fio e para o nó cirúrgico nós vamos dar 2 voltas com o fio em volta do porta-agulhas, pegar a ponta do fio que está de um lado e puxar para o outro. Então aqui, ó, se vocês observarem, o nó ele fica fixo, bem fixo, porque a gente deu 2 voltas. O segundo nó que é realizado, então vem o nó simples. Então, da mesma forma, nós vamos colocar o porta-agulhas no centro, girar o fio em volta do porta-agulhas, porém a gente só dá um giro porque é um nó simples, pegar a extremidade do fio que está de um lado e puxar para o outro lado. Olha aqui. Vamos fazer novamente mais um nó simples. Porta-agulhas no centro, um giro só com o fio no porta-agulhas, puxa a extremidade curta do fio que está de um lado, a gente puxa para o outro lado. Ok, perfeito. Não vou nem soltar o porta-agulhas para que eu possa cortar o fio de forma adequada. Então, se essa sutura for uma sutura interna, se for um nó interno, eu corto o fio bem curto, porque não há necessidade de remoção dessa sutura. Agora, se for uma sutura externa, então a gente vai cortar cerca de 1 centímetro distante do nó. Cortamos, né? E por que a gente deixa esse comprimento? Para facilitar na hora de remoção da sutura. Então aqui, ó, na hora que eu for remover a sutura, eu só coloco a tesoura aqui no centro, em uma extremidade só e corto, ok?